Muito bem, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada desse sábado comentando sobre Golden State Warriors e Phoenix Suns. As duas equipes se enfrentaram nessa noite, jogo disputado lá no Chase Center, na casa do Golden State. E esse era um jogo, velho, extremamente importante para as duas equipes. Os dois times vêm passando por um momento bem complicado na temporada. O Phoenix está numa sequência bem ruim de jogos. Perdeu para o Dallas na última rodada, num jogo onde Dallas perdeu 2 titulares e estava sem o Luka já. E mesmo assim o Phoenix conseguiu a proeza de perder. E já havia perdido outros jogos, né? A fase do Phoenix não é boa. Desde a lesão do Devin Booker, o Phoenix está numa decadência absurda. O time não consegue engrenar, não consegue engatar sequência de vitórias. É um time que está tendo uma dificuldade tremenda de fechar jogos. Impressionante. E o Golden State na mesma pegada. O Warriors vinha de 3 derrotas seguidas, jogando muito mal. O jogo na rodada passada contra o Clippers foi uma coisa horrorosa. Eu até falei no pós-jogo, né? Foi um show de horrores aquela partida. Atuação patética do Golden State, que já havia tido outras atuações patéticas, né? O jogo contra Indiana, o jogo contra Memphis. Dá pra você escolher. Atuação ruim é o que não falta pro Golden State nessas últimas semanas. Então, os dois times precisavam demais dessa vitória para ganhar um respiro na tabela, né? Para tentar acumular, né, algumas vitórias aí antes de terminar o ano, para começar 2025 meio que com um ar de esperança. Então, era um jogo importante, um jogo que valia muito para os dois times. E as duas equipes brigaram pra caramba. Uma coisa que não dá pra falar é que faltou vontade dos times. Isso não faltou. Os dois times brigaram o jogo inteiro. Foi um jogo bem disputado, bem equilibrado. Foi um jogo que teve para mais de 15 mudanças de liderança. Realmente foi um jogo bem pau a pau. E terminou com vitória do dono da casa. O Golden State venceu por 109-105. Uma vitória importantíssima para o time. Warriors quebra sua sequência de derrotas. Vence um adversário direto ali na briga na tabela, né? Vou até puxar aqui a classificação. Mas os dois times estão ali meio que na mesma região. Ó, Golden State hoje está na 10ª colocação e o Phoenix em 11º. Então era uma disputa direta ali para ver quem que ia ficar na zona de play-in no fim dessa rodada. E o Golden State conseguiu vencer. E essa foi uma vitória pautada principalmente em 2 fatores. O primeiro, defesa. Hoje a defesa do Warriors conseguiu fazer um bom trabalho. No geral, o Warriors defendeu muito bem, na minha opinião. A defesa apareceu bem ali no primeiro quarto. No começo ali a defesa não foi tão bem. O Phoenix conseguiu começar o jogo com um volume bem bom. O Bradley Beal acertou os primeiros 4, 5 arremessos que tentou. E o Phoenix conseguiu abrir uma pequena vantagem. Só que ali nos minutos finais do primeiro quarto, a defesa do Warriors deu uma apertada. E aí o time conseguiu diminuir a diferença. Na real, conseguiu até virar o jogo, né? Melhor dizendo, né? Diminuiu a diferença e virou o jogo ali no fim do primeiro quarto. Teve um outro fator também que contribuiu para essa virada, mas daqui a pouco eu falo sobre
sobre esse fator. Vamos focar primeiro na defesa. Aí no segundo quarto, foi a defesa que manteve o Golden State no jogo. Teve também ali as bolas de 3 espíritas que o Draymond Green matou. Né? Grande momento da noite, inclusive, né? As 3 bolas de 3 que o Draymond Green matou no segundo quarto. Realmente foi uma coisa impressionante aquilo lá. Mas a defesa sustentou o Golden State no jogo em meio a uma chuva de turnovers que o time cometeu. No terceiro quarto, a defesa foi fantástica. E aí vale um destaque muito grande para o Jackson Davis, que teve um impacto gigante ali, dando toco, conseguindo executar boas dobras. E também para o Draymond Green. E, cara, impressionante que o Draymond Green defendeu o Kevin Durant nessa noite. O Kevin Durant ele terminou o jogo com 31 pontos porque ele é um bizarro da bola. Porque bem marcado ele foi. Bem marcado ele foi. E o Draymond Green merece muitos créditos por isso. Porque foi ele quem ficou no Kevin Durant durante a maior parte do jogo. Inclusive ali na última posse da partida, né, a posse que selou de vez a vitória do Warriors, foi o Draymond Green que trancou o Durant. Então a marcação em cima do Kevin Durant foi muito boa ali no terceiro quarto. As dobras foram muito bem feitas, tanto que o Durant, apesar de ter conseguido pontuar, cometeu muito turnover. E o Warriors conseguiu capitalizar em cima desses turnovers. Então a defesa foi muito importante também ali no terceiro quarto. E no quarto período foi crucial. Foi crucial a defesa do Golden State. Né? Conseguiu deixar o Phoenix alguns minutos sem pontuar. Né? Sendo exato, o Phoenix ficou cerca de 5 minutos e 40, 5 minutos e 50 sem nenhum field goal, cara. No quarto período. Muito por conta da ótima defesa do Golden State. E ali no final, a defesa do Warriors foi absurda. Né? Draymond Green trancou o Kevin Durant na posse decisiva. E ali no final, o Bradley Beal, né, tentou ali matar algumas bolas. E não conseguiu por conta da defesa do Warriors também. Então, o primeiro fator crucial para essa vitória do Golden State foi a defesa. A defesa foi importantíssima. Ao todo, o Warriors forçou 13 turnovers no Phoenix, sendo que 8 foram em cima do Kevin Durant. Então, entra naquilo que eu falei. Apesar dos 31 pontos que ele marcou, ele foi bem marcado. Foi muito bem marcado. Limitou o Phoenix a só 25,7% para 3. As contestações foram muito bem feitas. O Warriors distribuiu 7 tocos, roubou 8 bolas. Então a defesa fez um trabalho muito bom. Muito bom mesmo. E o outro fator que contribuiu demais para essa vitória, foi crucial, foi o fator Jonathan Kuminga. Ele que já havia passado dos 30 pontos no jogo contra o Clippers, vindo do banco. Hoje, novamente, ele teve uma atuação de 30 pontos. Foram 34 pontos para o Jonathan Kuminga, novamente vindo do banco. O Kuminga, ele se tornou o primeiro jogador do Warriors com múltiplos jogos de 30 pontos vindo do banco na mesma temporada, desde Jordan Poole em 22-23. Se tornou o primeiro, né, a marcar mais de 30 pontos em jogos seguidos saindo do banco pelo time. Então, o Kuminga jogou muita bola. Ali na reta final do primeiro quarto, ele foi o ponto de desequilíbrio. A defesa foi muito bem, mas o Kuminga foi importantíssimo. A entrada do Kuminga mudou o jogo. Ele entrou, meteu 12 pontos e botou o Warriors na frente. Fez o Warriors fechar o primeiro quarto vencendo por 7. No segundo quarto, em meio à chuva de turnovers, ele que, né, apareceu ali conseguindo ir pro lance livre, conseguindo dar uma quebrada no ritmo do Phoenix, né? Conseguindo diminuir o impacto dos contra-ataques do Phoenix. E ali na reta final, em meio a chuva de bolas de 3 ali do Green, ele também apareceu para contribuir, completou ali uma alley-oop com o Draymond Green, que foi uma coisa linda.
Então, o primeiro tempo do Kuminga foi muito forte. E o segundo tempo dele continuou sendo bom. Continuou sendo bom. Ali na reta final, inclusive, na reta final do jogo, os lances livres que meio que fecharam aí a vitória foram dele. Ele acertou 2, faltando 29 segundos. Esses 2 colocaram o Warriors na frente. E o último lance livre que realmente acabou com a partida foi dele também. Então, o Kuminga fez um jogo espetacular. 34 pontos, 9 rebotes, sendo 5 ofensivos, 12 de 20 no field goal, tomando boas decisões. Claro, queimou algumas bolas ali, forçou alguns arremessos que não precisava, forçou. Mas, no geral, foi um jogo muito forte do Kuminga. Tanto que ele foi o cestinha da partida. Com folga, né? Depois dele, o que chegou mais perto na pontuação foi o Curry, que marcou 22, numa atuação bem meia-boca do Curry. Né? Mais uma atuação meia-boca do Curry. Cometeu 5 turnovers. É que ele conseguiu jogadas importantes. Né? Aquela jogada ali que fechou o segundo quarto, jogadaça, meteu um behind back e um floater. Eu não sei de onde que ele tirou. Foram jogadas importantes, foram jogadas que, né, colocaram o Warriors na partida, deram moral pro Warriors, matou bolas importantes também, bolas de 3 importantes no jogo. Mas o final de jogo, por exemplo, do Curry foi muito ruim. Errou tudo que tentou ali na reta final, desperdiçou algumas chances de matar a partida. Então o jogo do Curry não foi bom. Não foi bom. Então o Kuminga foi realmente o cara do time hoje na pontuação. Para mim, o melhor jogador no geral foi o Draymond Green. Na minha opinião. O impacto que ele teve na defesa, a marcação dele em cima do Kevin Durant, as bolas de 3 que ele matou ali no segundo quarto, e a criação de jogo dele, né, a forma como ele conseguiu criar boas oportunidades ali para o Warriors. Né, foram 7 assistências distribuídas, e se o Warriors estivesse numa fase um pouco melhor, essas 7 assistências poderiam ter sido umas 12. Porque o Warriors desperdiçou muito arremesso. O Dennis Schroeder mesmo, cara, tijolou tudo. 1 de 7 no perímetro. É que ele matou uma bola de 3 importante ali na reta final. Mas o jogo em si do Schroeder foi fraco. Andrew Wiggins também fez um jogo muito ruim. 1 de 6 para 3. E defensivamente não foi tão importante assim. Buddy Hield hoje, uma atuação fedorenta. 0 de 7 para 3. Buddy Hield realmente entrou ali num espiral de merda que ele não consegue sair. A fase do Buddy Hield é uma coisa surreal de ruim. Então, se os caras estivessem numa fase um pouquinho melhor, o Draymond Green teria terminado provavelmente com duplo-duplo ou até um triple-double, né? Então, pra mim, ele foi o melhor jogador da partida. Mas, na questão pontuação, o grande nome do Warriors foi o Kuminga. Que tá pedindo passagem, mano. Tá pedindo passagem. Eu vou te falar um negócio, mano. Se o Kuminga não voltar pro time titular nessa próxima semana, mano, vai ser uma sacanagem do Steve Kerr. Eu entendo que é importante ter um cara como o Kuminga vindo do banco. É um cara que muda o jogo, tem mudado o jogo pro Warriors. Mas, velho, o Kuminga precisa ser titular, mano. Ele precisa ser titular. Ah, Luiz, no lugar de quem? Do jeito que o time tá jogando agora, eu faria o seguinte. Puxaria o Jackson Davis pro banco e faria uma formação com Wiggins, Kuminga e Draymond Green. E aí fecho com o Curry e aí fica o Dennis Schroeder que tá ali. Né? Na real, eu tiraria o Schroeder e colocaria o Podziemski ali de titular no lugar do Curry. Deixaria o Schroeder para comandar o banco, porque a dinâmica do Schroeder com o Curry não tem me agradado muito. Acho que o Schroeder ainda tá batendo um pouco de cabeça com o Curry. Então eu puxaria o Schroeder pro banco, botaria o Podziemski e tiraria o Jackson Davis do time titular e botaria o Kuminga. E aí eu faria um small ball com o Draymond Green, meio que sendo um falso pivô, coisa que ele já fez trocentas vezes nessa mesma temporada, né? Então, pra mim o Kuminga tem que ser titular, mano.
tem que ser titular, e eu acho que ele vai ser. O Steve Kerr deu uma entrevista depois do jogo bem feliz com o Kuminga, bem feliz com a fase do Kuminga. Então eu acho que ele vai ser titular em algum momento nessa próxima semana. Merece, porque tá jogando muito. Segundo jogo seguido, onde ele carrega a pontuação do Warriors. E hoje ele foi crucial, mano. Foi crucial para essa vitória muito importante. Né? O Warriors volta a ter campanha positiva, campanha 16-15, se mantém em zona de pós-temporada, vence o adversário direto, vence em casa, quebra a sequência de derrotas. Vitória muito importante. Sobre Phoenix, jogo fraco. Mais um jogo fraco, mais um jogo onde o time sofreu demais com a defesa. Né? Defensivamente, o Phoenix teve muitos problemas durante a partida. Muitos problemas. Conseguiu forçar turnovers ali no começo ali do segundo quarto e tal. No quarto período também conseguiu ali forçar alguns erros. Mas, cara, no geral, não gostei da defesa do Phoenix. E ofensivamente, uma dependência gigante de Bill e Durant. Gigante. Gigante. Eles entregaram ali, né? Bill meteu 28 pontos, Durant meteu 31, mesmo sendo bem marcado, como eu já falei. Mas muito pouco, cara. O Ty Jones teve mais um jogo bem abaixo. 2 de 6 no perímetro, 3 de 11 no geral. Não foi um bom jogo do Ty Jones. A bola de 3 do Ryan Dunn parou de cair. Beleza que hoje ele conseguiu compensar com boas infiltrações, né? Marcou 15 pontos. Foi um dos poucos ali que conseguiu impactar bem na defesa. Ele e o Okogie foram os que mais ajudaram na marcação. Mas ofensivamente, ali na parte de espaçamento de quadra, Ryan Dunn não foi bem. Royce O'Neal saiu lesionado, né? Teve um problema ali no tornozelo, se não me engano. E o Mason Plumlee é um jogador totalmente irrelevante na parte ofensiva. Distribuiu 6 assistências, mas impacto muito baixo. Então faltou alternativa no ataque, faltou defesa. E na reta final eu acho que o Phoenix tomou algumas decisões bem equivocadas. Ali no final, com o Warriors ganhando por 3 pontos, o Bradley Beal, ele tentou um floater ao invés de tentar uma bola de 3 para empatar o jogo. Eu não entendi muito bem a decisão. Na real, eu até entendo o que pode ter passado pela cabeça ali do Budenholzer. Tentar a bola de 2, pega os 2 pontos, coloca o Warriors no lance livre, torce para errar um e tenta o game winner depois. Talvez tenha sido isso que passou na cabeça dele, mas eu achei uma decisão ruim. Você tem Kevin Durant no time, você tem Bradley Beal no time, tenta uma bola de 3, tenta empatar o jogo. Eu acho que aquela decisão foi equivocada, mas aí é uma opinião minha. Fora outras decisões também, fora outros vacilos, né? Por exemplo, ali na reta final, o Phoenix estava ali pressionando e tal, ganhando por 1 ponto. E o Kevin Durant fez uma falta besta no Kuminga. Não precisava fazer uma falta daquela, cercava, dava pra conseguir a contestação sem fazer a falta. Então, foi um jogo muito errático por parte do Phoenix. Jogo errático e mais uma derrota na conta. 16ª derrota do Phoenix. Phoenix, dos últimos 21 jogos, perdeu 14. O time tá aí com campanha negativa, fora da zona de playoff, fora da zona de play-in até. Isso tudo tendo Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker. O Phoenix é dono de uma das folhas mais caras da NBA, uma das folhas salariais mais caras da NBA, e tá fora da zona de pós-temporada. Tem tempo pra recuperar? Claro que tem. Mas a questão é, vai pro playoff. Ok, até onde vai no playoff? Com essas inconsistências, com esses buracos no time. Ah, Luiz, então o Phoenix vai ter que tentar uma troca. Com esse cap space lotado, vai ser complicado, hein? Vai ser complicado viabilizar uma troca relevante. Com o Bradley Beal tendo cláusula de no trade, sinceramente eu não sei se o Phoenix vai conseguir fazer muita coisa no mercado, não.
Tem sido falado muito sobre Jimmy Butler em Phoenix, que existe a possibilidade. Realmente existe a possibilidade, mas não é uma negociação fácil pro Phoenix viabilizar, não. Não é uma negociação nada fácil. Então, sei lá, cara, eu tô bem pessimista com o Phoenix. Sinceramente, não tô confiante que esse time... Assim como eu também tô pessimista com o Warriors, tá? São dois times que têm muito talento, são dois times que podem reverter essa fase ruim e chegar longe numa pós-temporada, mas muita coisa vai ter que ser consertada. Muita coisa, cara. E, no caso, são dois times que têm dois treinadores passando por momentos não muito bons também, né? Então, sei lá, cara. Vamos ver. Vamos ver o que 2025 reserva para essas duas equipes. O que importa no momento é que o Warriors ganhou, segue no top 10 da conferência e o Kuminga tem que ser titular. Essa é a grande verdade. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, que é importante, de se inscrever no canal, de compartilhar o conteúdo com seus amigos. Pessoal aí que assistiu aí o vídeo e não tem o NBA League Pass, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado do vídeo e vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste. Né? Você testa por 7 dias sem pagar nada. E depois do período de teste, você tem desconto tanto no plano mensal como no plano anual. Então, se você não tem o League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, use esse link e garanta já o seu, tá bom? Rapaziada, é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!